Olá amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário Investidor. Esse vídeo de hoje vamos falar sobre o relatório gerencial de outubro do MXRF11. Nosso queridíssimo aí soltou o relatório gerencial, já contando aí como é que tá os investimentos. Então logo após a vinheta estou explicando para vocês o que a gente tem aí de notícias do MXRF11. Bora lá, vou começar com os dados, como sempre, a gente sempre começa com os dados. O MXRF11 fechou a 10,55, tem um valor patrimonial de 10,16, que dá um PVP de 1,04. Então tá mais ou menos dentro daquela nosso limite que para fundo de papel, para a gente considerar caro ou não. Tá mais ou menos ali. A gente também olha aqui os proventos pagos dele foi de 6 centavos, que dá um dividend yield de 0,58. Aí a gente já começa a olhar assim para fundo de papel, 0,58. Já começa a olhar um pouquinho com outros olhos. Esse fundo, a data base de pagamento dele é o último dia útil do mês. Significa o quê? Para você receber em novembro, você tem que ser cotista no último dia útil de outubro. Para você receber em dezembro, você tem que ser cotista no último dia útil de novembro. E o data de pagamento é no 10º dia útil do mês. Desse mês caiu dia 16 agora. Caiu os proventos dia 16. Já está na conta, já reinvestidos e botando juros compostos para funcionar. O relatório de outubro de 2020, eles estão com um patrimônio líquido de 1.854 bilhões, então esse fundo está bem grande mesmo, mais de R$1 bilhão, e quase 2. A taxa administrativa desse fundo é 0,9 ao ano, é razoável, não é a mais baixa, mas também não está longe de ser as mais altas. Vamos dar uma olhada aqui no comentário do gestor. O comentário do gestor, no primeiro parágrafo, ele comenta sobre a alocação do financeiro da sexta emissão de cotas, alocaram aí já 223 milhões de reais, e com isso o dinheiro sai da renda fixa, o financeiro sai da renda fixa e começa a render um pouco melhor, e com isso o resultado já foi um pouco melhor. Como assim, Kiko? Ele pagou 7 centavos no mês passado e agora 6 centavos. Já na frente eu vou explicar por que o resultado foi melhor. Mas ainda falta, porque eles arrecadaram aproximadamente 500 milhões, ainda falta um bom recurso aí para ser alocado da sexta emissão, então ainda pode melhorar ainda o resultado. No segundo parágrafo eles comentam aqui que chegaram a mais de 294 mil cotistas, então eles continuam sendo o maior fundo imobiliário em número de cotistas da Bolsa de Valores. Terceiro parágrafo eles comentam sobre a compra de 10 CRIs e o resgate de 1 CRI. Então, aumentou em 9 aí o número de CRIs na carteira do fundo. E no quarto, eles falam sobre a venda do CRI Cameron. O CRI Cameron era um CRI inadimplente, que estava com problema, que o fundo estava tentando judicialmente resolver o problema, mas eles conseguiram vender. Acharam alguém que comprou para correr atrás da dívida. Quase como assim, aquela venda de dívida, né? Eles fizeram. Mas não que signifique muito, porque esse fundo esse CRI é só 0,64% do patrimônio líquido do fundo. Mas é muito bom essa venda, que aí é menos um financeiro parado, que pode ser reinvestido e gerar maior resultado. A gestora está correndo muito bem. E no quinto parágrafo aqui, eles reafirmam aqui que esse fundo vai continuar buscando ser high grade, de alta qualidade, e com isso diminuindo os proventos. Fundo de menor risco tem menor resultado. Fluxo financeiro deles, vou botar aqui na tela para vocês. O resultado em outubro foi 11.111.851.885 reais, e foi distribuído 10.949.279. Então, nesse momento aqui, eles fizeram um caixa de aproximadamente 900 mil reais não distribuídos. Eles fizeram um caixa de 900 mil reais não distribuídos.
Então eles guardaram um financeiro aí. Fica mais claro quando a gente dá uma olhadinha aqui detalhadamente por cota. E aí eu vou até dar uma explicação. O mês de agosto, o distribuído foi 7 centavos, mas o resultado do fundo foi apenas 6 centavos. Mês de setembro, o distribuído foi 7 centavos, mas o resultado do fundo foi apenas 6 centavos. Mês de outubro, o distribuído foi 6 centavos, mas o resultado do fundo foi 6 centavos e meio. Então ele teve um resultado melhor do que distribuiu. E com certeza quando tiver a alocação do resto, pode ter um resultado melhor ainda. Então esse mês, vamos dizer que se em novembro ele repetir esse 6,5, ele já tem um meio que sobrou do mês passado e quem sabe até distribua 7 centavos novamente. O portfólio desse fundo, ele está, colocando aqui para vocês, 70% em CRI, 14% ainda em caixa, que é o que falta alocar da última emissão de cotas, 8% em fundos imobiliários e imóveis 7%. Esses imóveis são permutas imobiliárias. Olhando por ativo objeto, residencial é 32%, comercial 30%, crédito corp 23%, crédito corporativo 23%, caixa 14%. Esse caixa aí que tem que dar uma reduzida, né? Porque vocês imaginam ele investido, eles podem aumentar aí, quem sabe, os proventos em uns 3 a 4%, o aumento no provento pode ser bem razoável aí pra gente. Fundos imobiliários, que são apenas 8%, eles são esses aqui. SPVJ11, 47,58% dos investimentos em fundo imobiliário é o SPVJ11, 29,22% é o XPCI11, HBRH11 é 14,84%, CVBI 5,74%, KNCR11 1,73%, BRCR 0,88%. Então as duas mais relevantes aqui é o SPVJ11 e o XPCI11. Os CRIs, que são 70%, olha como é que eles estão indexados. Isso faz diferença. Hoje os indexadores é que está fazendo os fundos de papéis serem melhores ou piores. 63% ao CDI, 30% ao IPCA, 6% ao IGPM, 2% ao percentagem de CDI. Então chega a 65% ao CDI. Então a gente tem que torcer que nessa alocação dos recursos que ainda faltam, que estão no caixa, se eles alocarem mais voltados para a inflação, de repente dá uma equilibrada aqui nessa carteira. Então, se os gestores seguirem essa linha, pode ser interessante. A taxa média desses indexadores, IPCA tá o IPCA mais 5,25, o CDI mais 2,56, o CDI é muito baixo, o IGPM mais 9,08 e o percentagem de CDI está 117,91 do CDI. Hoje fechou outubro com 69 CRIs na carteira do fundo. Sobre as permutas imobiliárias, os ativos imobiliários, que são apenas 7% da carteira, eles adquiriram mais 2 permutas em outubro, totalizando 17 permutas. O que são permutas? Uma pessoa interessada lá, vamos dizer, uma pessoa tem um lote e resolve construir um prédio. O fundo entra com a logística, com a mão de obra, com dinheiro, com o financeiro, constrói o prédio e depois vende e nessas vendas vai dividindo entre eles e a pessoa da permuta. Normalmente é criado uma sociedade para poder fazer a construção e essas permutas. Ele tem 17 permutas hoje no total. É como se estivesse trabalhando um pouco em desenvolvimento, sendo que isso significa apenas 7% da carteira do fundo imobiliário. Pessoal, essa foi a leitura do relatório. Cheguem às suas conclusões. Isso não é recomendação de compra nem de venda. Eu estou apenas passando a notícia para vocês. Grande abraço a todos, inscreva no canal e até a próxima.